Olá, meus amores. Hoje nós teremos mais uma aula gravada. Porém, na semana que vem nós vamos ter aula pelo Meet, tá bom? Na aula anterior, nós falamos sobre a colocação pronominal, os usos da língua portuguesa. Hoje nós veremos o que vem ser o predicado nominal. Como devemos utilizá-lo? Como é a sua função? O predicado nominal nada mais é do que um tipo de predicado que tem como núcleo um nome, podendo ser um substantivo ou um adjetivo. Além disso, ele indica um estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, quem é o predicativo do sujeito? Uma qualidade atribuída ao sujeito. Relembre, os verbos de ligação podem ser os verbos como, por exemplo, ser, estar, ficar, entre outros. Nós veremos adiante. Note que o predicativo do sujeito é sempre um núcleo do predicado nominal. Então, é muito importante se atentar a isso. Ele completa e atribui uma característica ao sujeito da ação, né? Quando o sujeito está praticando algo na oração, ele, logicamente, terá uma característica, sendo formado por um verbo de ligação, verbo não nocional, que indica um estado, ou seja, esse verbo de ligação, ele vai estar ligando, obviamente, a oração, porém, ele vai estar indicando um estado daquele sujeito. Assim, o predicado nominal possui a seguinte estrutura: o sujeito da oração, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Mas eu só vou chamar de predicado nominal o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, não em si o sujeito, ok? Mas vocês me perguntam, por que é chamado de predicado nominal? Porque se refere a nomes, né? Se refere a um sujeito. Lembre-se que, ao lado do sujeito, o predicado é um dos termos essenciais da oração, ou seja, é necessário do sujeito para que tenhamos um predicado nominal. Sua função na frase é declarar algo sobre a ação desse sujeito. Além do predicado nominal, também há outros tipos, que nós veremos mais adiante em outras aulas, como o predicado verbal, que é o núcleo de um verbo, e o predicado verbo nominal, formado por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, nós chamamos predicado nominal, que é apenas formado por um núcleo, que é um nome. Então, vejamos lá. Predicado nominal, ele possui um verbo de estado, né, ou seja, de ligação, que podem ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, andar, viver e virar. E o que vem ser o predicado nominal? Antes de saber o que é predicado nominal, vocês terão que se atentar a estes verbos, porque sem eles não há um predicado nominal. Então, o que vem ser o predicado nominal de fato? É aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito, ou seja, sempre uma oração está atribuindo uma característica, um nome àquele sujeito. Por exemplo, aí, ele estava feliz. Eu tenho um sujeito, ele, né? Estava, o meu verbo de ligação. Vejamos aqui, ó, nós temos o verbo estar, ele pode estar em outra conjugação aqui, que é o verbo estava. Feliz, a característica, né, o predicativo do sujeito. Então, estava feliz. Feliz é um núcleo, né, que é chamado de predicado nominal. Confira abaixo o exemplo de predicado nominal. Vejamos. Jéssica está feliz. Sujeito, Jéssica. Predicado nominal, está feliz. Quem é o núcleo do predicado? Feliz. Mas está feliz é o meu predicado nominal. Por quê? Eu tenho um verbo de ligação com um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho esses dois, é chamado de predicado nominal. Ela anda feliz. Ela anda feliz. Sujeito, né? Verbo de ligação e predicativo do sujeito será o meu predicado nominal. Então, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito é chamado de predicado nominal. Tudo a isso que se refere aqui
né, que é uma qualidade do sujeito, que é um adjetivo do sujeito, será um predicativo do sujeito. Lembrem que quando nós temos nas primeiras classificações da morfossintaxe, esse predicativo do sujeito é chamado também de adjetivo, né? Toda uma característica para o sujeito. Mas como nós estamos estudando a sintaxe, o que é isso? A sintaxe é uma visão mais aprofundada da língua portuguesa. É chamado de predicativo do sujeito. Então, tanto é um adjetivo quanto é um predicativo do sujeito. Mas nesse caso, chamem de predicativo do sujeito. Próximo exemplo. As moças eram encantadoras. Eu tenho um sujeito, que são as moças. Verbo de ligação eram, né? Que nós temos outra conjugação, que é também. Ou era, também possivelmente pode ser. E encantadoras, que é o meu predicativo do sujeito. Uma qualidade, não um adjetivo que eu estou atribuindo às moças. Então, isso aqui é chamado de predicado nominal. Não tem segredo, é só você ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Próximo exemplo, nós temos a oração. O menino está alegre. O menino, meu sujeito, logicamente eu tenho que ter um sujeito, tenho que ter uma característica atribuída a ele, né? Predicado nominal, eu tenho o meu verbo de ligação está, né? Que é o meu verbo de ligação, logicamente, eu tenho alegre, que é o meu predicativo do sujeito. Então, se eu tenho essas duas coisinhas aqui, esses dois elementos, será o meu predicado nominal, se referindo sempre a um sujeito. Então, pessoal, bons estudos. Até a próxima aula. Iremos resolver uma breve atividade, tá bom? Não deixe de responder e enviar no Google Sala de Aula.